E aí, pessoas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, todo mundo com suas famílias aí, todo mundo se cuidando, né? E seguinte, vamos continuar batendo um papo sobre os anfíbios, né? Lembrando que falar sobre anfíbios, na verdade, é falar sobre uma classe de animais que ela é muito peculiar do ponto de vista da própria evolução dos grupos de animais vertebrados, né? Porque falar sobre os anfíbios é falar sobre a suposta transição água para a terra, né? O que para muita gente, inclusive, é um problema, né? Porque isso suscita uma série de dúvidas, inclusive para quem não entende direito o que é evolução, né? Porque como é que a gente explica que os animais saíram da água para a terra? Como é que surgiram patas? Como é que eles saíram de um ambiente para o outro, né? Como é que eles se transformaram? Então, ou seja, uma daquelas um daquelas argumentos dentro da história dos seres vivos que permite, inclusive, inventar histórias, inventar teorias de evolução, né? Porque como é que foi? A gente sabe que os grupos de animais terrestres evoluíram a partir de grupos aquáticos. Mas como é que foi isso, né? Tinha um peixe lá e esse peixe resolveu se adaptar. Então, para quem é um pouco lamarquista ou quem tem uma ideia meio né, biruta de evolução, que não entende muito bem o processo, é um prato cheio para poder criar uma teoria, né? Então existiam peixes que criaram patas e saíram andando e aí deram origem a anfíbios, a répteis, etc. Né? E então a gente tem que primeiro de tudo entender que esse grupo é um grupo muito importante, que ele está distribuído do ponto de vista da classificação tradicional dentro do grupo que nós chamamos de classe dos anfíbios ou classe anfíbia, e recebe essa denominação justamente por quê? Porque como eles descendem de grupos que são aquáticos, né, eles ainda guardam uma série de características que favorecem viver na água ao mesmo tempo que no ambiente terrestre, né? Anfíbio vem do fato de ser dividir dois meios ou dois ambientes diferentes, dois ambientes específicos, né? E como é que é isso? Como é que a gente explica isso? Então, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que nós estamos falando de grupos de animais vertebrados que eles estão relacionados com uma história. Então, a história dos animais vertebrados terrestres, ela não é uma história isolada, né? É uma história que ela está associada com o fato de que grupos ancestrais de animais terrestres apresentaram características variadas, né? A gente viu que o início da história evolutiva dos animais vertebrados começou no ambiente aquático, né, com linhagens de animais que a gente denominou de peixes, e essas linhagens elas produziram grupos inicialmente sem mandíbula e que, a partir de variações de grupos sem mandíbula, se originaram grupos mandibulados, né, e esses grupos mandibulados originaram linhagens com esqueleto cartilaginoso, são os grupos que a gente chamaria de condrites. E uma outra linhagem com esqueleto eminentemente ósseo, que a gente chamaria de linhagem osteícte, né? Que é isso que a gente está vendo destacado aí nesse pequeno cladogramazinho. Agora a gente vai lembrar, a gente vai observar que os primeiros peixes ósseos, né, eles tinham uma variação na própria estrutura morfológica das nadadeiras. Né? Lembra que os peixes cartilaginosos e ósseos têm uma certa correlação nos tipos de nadadeira. Né? A diferença é a estrutura do esqueleto. Os peixes ósseos tradicionais, que nós chamamos de peixes de nadadeira raiada, eles se assemelham muito à estrutura anatômica das nadadeiras dos peixes, inclusive cartilaginosos. Mas nós não podemos esquecer que há mais de 300 milhões de anos existiam grupos, né, nos oceanos primitivos de peixes também ósseos, mas que compartilhavam características semelhantes às dos peixes ósseos normais, né, que nós vamos chamar de peixes de nadadeira raiada, mas que já apresentavam outro tipo de estrutura, que era uma estrutura de nadadeira estranha. Né? Era uma nadadeira que ela era uma nadadeira de peixe, mas uma nadadeira com características anatômicas estranhas. Então, esses seres não eram anfíbios, eles não eram répteis, eles eram peixes. Só que peixes diferentes, né? Então, na verdade, nós não podemos esquecer que nós temos, então, três grandes grupos, né? Os peixes agnatos,
sem mandíbula, que estão aí até hoje, os grupos de peixes cartilaginosos, representantes da grande linhagem dos condríctes, e os peixes ósseos, que nós chamamos de osteíques. Agora, dentre os peixes ósseos, a maioria dos peixes que estão vivos hoje, descendentes dessa história, são peixes de nadadeira raiada, que nós vamos chamar de peixes actinopterídeos, que são a maioria dos peixes que você estuda como peixes ósseos, né? Mas nós nunca vamos entender como é que os animais tetrápodes, ou seja, os grupos com adaptações terrestres se originaram, se a gente não lembrar que existiram outros grupos de peixes. Esse outro grupo de peixes, ele coexistia junto com a base dos peixes ósseos primitivos, e era uma linhagem de peixes que apresentava nadadeiras estranhas. Eles eram chamados de sarcopterídeos. E os sarcopterídeos foram denominados como os peixes de nadadeira lobada, né? Ou peixes de nadadeira carnosa. Era um outro grupo de peixes, né? Era um grupo de peixes estranho, que eles tinham uma estrutura anatômica semelhante à dos outros peixes. Só que eles tinham também nadadeiras estranhas. Estranhas como? Então, pare e pense. O grande problema relacionado a viver fora d'água não está ligado somente a respirar fora d'água. A gente vai ver que em peixes, até peixes atuais, existem algumas espécies de peixe que pequenas variações na estrutura das brânquias permitem que esses peixes façam troca gasosa dentro d'água e até parcialmente fora da água, né? Nós estamos falando de um sistema, né, em que ocorre maior ou menor absorção dos gases, e isso pode variar um pouquinho de espécie para espécie. Então, a gente poderia imaginar que grupos de peixes primitivos com algumas mutações que favorecessem viver, respirar dentro da água e também fazer troca gasosa fora da água, pelo menos parcialmente, pudessem ter se originado espontaneamente ou aleatoriamente. O que significaria que a gente teria peixes que ficavam um pouco fora da água, ou poderiam respirar um pouco fora da água. Normal, seria possível imaginar que isso estava presente lá nos grupos primitivos. Mas viver fora da água, não é só respirar fora da água. Porque eu posso estar boiando, colocar a cabeça para fora da água e absorver ar, né? Gás. A grande questão é uma questão anatômica que tem que lidar com um problema. Quer dizer, são vários problemas. Um problema seria a exposição ao intemperismo, a exposição aos fatores externos, tais como a própria insolação, o ressecamento. Mas a gente observa que as linhagens de peixe já apresentavam um revestimento bastante interessante. Um revestimento queratinizado, em boa parte das espécies, né, de peixes ósseos, e que dá uma certa proteção. Então, a própria estrutura das escamas, que em grande parte é queratinizada, associado com a estrutura, com a cobertura de ganoína, né, isso dá aos peixes uma certa proteção. Então, a gente imaginaria que, tudo bem, já existiria talvez uma possibilidade de um peixe que conseguisse respirar fora da água, porque as brânquias permitissem, conseguir também ficar exposto durante um certo período fora da água, às intempéries, à radiação ultravioleta e ao ressecamento do ar por causa da cobertura de queratina. Normal, tudo bem. Mas a questão ainda assim não seria só essa. A questão passaria por uma questão de vencer a própria força gravitacional. Porque quando você está na água, você tem flutuação. Por isso que é possível um mamífero gigante como uma baleia sobreviver muito bem dentro da água, né? Uma baleia azul, né, ela pode chegar a medir mais de 30 metros, ou próximo de 30 metros de comprimento, e pode chegar a pesar, acredita-se, mais de 100 toneladas. Como é que é possível um bicho desse sobreviver enquanto mamífero, né? Ou seja, o peso dele é muito grande, o esqueleto dele é muito pesado, os órgãos são muito pesados. Imagina a quantidade de toneladas de gordura que uma baleia tem no corpo dela, né? Ela só sobrevive porque o efeito gravitacional está sendo amenizado pela flutuação, né? Por isso que baleias morrem quando são colocadas fora da água, né? As pessoas às vezes não entendem. Não, a baleia encalhou lá em tal lugar e aí ela morreu. Ela não morreu porque ela ficou fora da água, né? As baleias são mamíferos, então elas respiram por pulmão, como nós respiramos por pulmões.
as baleias, na verdade, vão morrer principalmente por causa da exposição excessiva à radiação solar, né? Elas podem ter hipertermia, dentre outras coisas, mas principalmente por causa do efeito do próprio peso delas, né? Elas são muito pesadas. Então, o próprio esqueleto de uma baleia pode fazer com que os órgãos desses animais sejam espremidos, né? Quando eles ficam encalhados, né? Ocorre o que a gente chama de colabação dos órgãos, né? Ou seja, a circulação pode ser impedida, órgãos podem parar de receber oxigênio, e aí pode haver uma deficiência, uma falência generalizada dos órgãos. Então, o peso, ele tem uma influência muito grande, a gravidade. A questão de ficar fora da água significa, dentre outras coisas, vencer a questão gravitacional, né? É por isso que você, por exemplo, quando se coloca de quatro no chão, e nós temos que pensar dessa maneira, porque nós descendemos de grupos de animais quadrúpedes, né? Lembre-se que tetrápoda é a linhagem dos animais de quatro patas, ou seja, que tem adaptação terrestre. Os animais tetrápodos podem ser quadrúpedes, quando eles se locomovem sobre quatro patas. Eles podem ser bípedes, quando eles se locomovem sobre duas patas, né? Ou podem ser ainda ápodos, né? Como é o caso de serpentes, que descendem de grupos tetrápodos. Mais para frente nós vamos discutir isso. Só que não tem pata, então são ápodos, né? Agora, apesar de nós sermos a nossa adaptação locomotora ser bípede, assim como a das aves, né? Nós somos animais tetrápodos, de quatro patas, né? E se a gente se colocasse na posição tetrápoda, você conseguiria se deslocar, né? Toda criança aprende, começar a andar gatinhando. E por que é possível isso? Assim como um cão consegue andar, assim como um elefante consegue andar, um cachorro, etc. Porque existe um grupo de ossos que constroem uma determinada estrutura óssea resistente, uma bacia óssea resistente. Tanto na região anterior, que a gente chamaria de bacia escapular, quanto na região inferior do corpo, onde se ligam os membros inferiores, que a gente chamaria de bacia pélvica, né? Que é a pelve, na verdade, a região da bacia pélvica. Essas regiões são essenciais, porque se não houvesse essa estrutura óssea, a cabeça do húmero e a cabeça do fêmur não teriam onde se encaixar. E o próprio peso faria com que o corpo fosse levado para baixo, com a própria gravidade. Não haveria como ter sustentação suficiente para que os membros elevassem o próprio peso, né? Fazendo uma alavanca. Então, só é possível um animal tetrápodo se locomover porque ele faz uma alavanca. Ele consegue alavancar o peso do corpo contra a própria gravidade, porque existe uma sustentação óssea. E porque existem, obviamente, músculos que interconectam essas estruturas ósseas com a coluna vertebral do animal, favorecendo essas alavancas para que elas funcionem razoavelmente bem, né? E consigam arrastar o peso do corpo do animal, mesmo fora d'água. Então, o grande problema, na verdade, não era só respirar fora d'água, né? Não é só conseguir suportar as intempéries do ambiente aéreo. É principalmente resolver o problema da locomoção. Então, o que a gente vai ver é que a origem dos grupos sarcopterígeos, ela possibilitou uma junção do que a gente chamaria assim de a fome com a vontade de comer. Ninguém nunca disse, nenhum biólogo, nenhum cientista, que houve uma tendência de animais saírem da água para a terra. Isso nunca existiu. A vida na Terra poderia ter continuado mais 300 milhões de anos, representada por tetrápodes exclusivamente aquáticos. Não há nenhum indício que demonstre para nós que houve algum propósito ou algum motivo para a gente acreditar que houvesse um sentido em sair da água. Ué, mas então quer dizer que as variações na estrutura das patas, nos sarcopterídeos, essas nadadeiras estranhas, elas se originaram por variação absolutamente casual, provavelmente por mutações absolutamente aleatórias. Ou seja, era um grupo a mais de peixes que existia. Agora, esse grupo de peixes, com essa estrutura, possibilitou algo interessante. Quando, junto com a presença dessa anatomia estranha, que anatomia? Não só uma morfofisiologia diferente, capacidade de ficar algum tempo fora da água, trocando gases também com o ambiente aéreo,
poder se proteger, ter condições de se proteger, por exemplo, da insolação por causa do revestimento, que já era queratinizado, e a presença de uma anatomia do esqueleto que favorecia conseguir arrastar o corpo, mesmo estando dentro d'água, né? E hoje a gente observa que existem espécies, inclusive de peixes actinopterídeos, ou seja, peixes ósseos, né? Convencionais, que eles não saem da água, mas eles têm estrutura de nadadeira que permite se arrastar no fundo da água, né? Isso é normal, existem variações anatômicas desse tipo, né? Então, esse grupo que já tinha isso pronto, quando foi pego de surpresa por uma mudança do ambiente, e que mudança foi essa? É que, se a gente voltar um pouquinho lá na estrutura do planeta geológica da Terra, a gente vai lembrar que esses períodos aí, que antecederam 300 milhões de anos, eles marcam o início da própria alteração da estrutura geológica da Terra, né? Lembre-se que a Pangeia, né, o grande supercontinente, já estava começando a se separar, né? Estava começando a abrir suas fendas continentais. E isso estava começando a produzir novos ambientes, tais como novas praias, novas orlas, novas regiões litorâneas, né? Regiões que estavam sendo submergidas nesses novos canais oceânicos, regiões que estavam sendo emergidas, né, por causa da própria elevação da estrutura geológica, né, formação de montanhas litorâneas, por exemplo, etc. Regiões de lagos que estavam se formando quando essa água ia penetrando por ali, novos mangues, né? Quando rios que antes não desembocavam nos oceanos, agora estavam produzindo foz e começando a desembocar nos oceanos, criando uma região nova, diferente do ponto de vista ecológico. Então, imagine, dizer que foi a junção da fome com a vontade de comer é entender que, ao longo do tempo, né, do início dessa história, essas espécies foram sendo submetidas a um efeito seletivo em um ambiente muito dinâmico, né, que estava variando. Mas alguém ainda poderia dizer assim, pô, professor, mas a seleção natural atua de maneira bastante específica, né? Será que o que teria dado vantagem? Porque um grupo de peixes está lá tranquilamente no oceano e tal, tudo bem, mas por que motivos espécies de peixes seriam atraídas para fora da água, né? E os cientistas debateram durante um bom tempo com isso, até que eles descobriram o seguinte, que a anatomia desses grupos, ela demonstrou numa série de espécies, né, que foram estudadas, que a estrutura do crânio favorecia movimentos na cabeça, né, que permitiam um movimento a partir do qual o animal poderia colocar a cabeça para fora da água. E isso explicaria uma tendência, por exemplo, de buscar comida na superfície. Os peixes actinopterídeos, eles não têm movimento da cabeça nesse sentido, e nem assim. A cabeça deles é fixa, o que movimenta é o corpo, né? Mas nesses outros grupos, não. Essa distinção de um certo movimento cervical, ela parece passar a impressão de que esses grupos conseguiam ter esse movimento. E um tipo de dentição, que é, em geral, isomórfica, né? Pequenos dentes do mesmo tamanho, da mesma forma, são intimamente associados com um hábito alimentar muito específico, que é quem? A insetivoria. E esse período, entre 400 a 300 milhões de anos, coincidia com o fato de que os insetos estavam se disseminando pelo planeta, né? E quando a evolução dos artrópodes, especificamente dos insetos, ela acompanhou essa própria reestruturação geológica da Terra, né? Então, na verdade, quando os primeiros grupos de animais tetrápodos começaram a ser selecionados para fora da água, não quer dizer que eles são os primeiros animais, ou os primeiros seres fora da água. Já existiam plantas, existiam grupos de organismos litorâneos, além dos vermes, além dos pequenos micro-organismos, né? E existiam animais também, né? Que eram representados em grande parte por artrópodes, né? E os próprios insetos é que estavam começando a dominar os continentes naquele período. Então, o alimento potencial mais abundante era inseto, né? Então, é muito provável que esses bichos, caso essas espécies tivessem condições de buscar comida fora da água, tendo uma disponibilidade grande de comida externa, ambientes novos, produzindo lagos e mangues e pântanos
que favorecessem organismos que conseguiam ficar meio na água e meio peixes estranhos que ficavam mais próximo e menos próximo da água. Mas o fato de que a anatomia deles permitia que eles conseguissem se locomover fora da água, isso tudo junto acabou produzindo um certo cenário, né? E esse cenário foi um cenário propício. Aí que está a questão da fome com a vontade de comer, né? Já estavam lá as adaptações morfofisiológicas num ambiente que possibilitou o quê? Um efeito seletivo para espécies ou organismos que buscassem, por exemplo, comida fora da água. E isso, muito obviamente, diminuiria a competição, esse novo ambiente muito mais livre, muito mais amplo, permitiria o estabelecimento de nichos ecológicos muito mais ricos e muito mais variados, né? Por isso que provavelmente isso foi um período muito de florescência de uma grande quantidade de espécies novas, né? Todos os grupos que variavam, né, encontravam formas ou adaptativas possíveis dentro desse contexto, né? Então, existiram uma grande quantidade desses organismos, os sarcopterídeos estão lá, marcados no registro fóssil, e é um dos grupos mais bem estudados, né, da história dos animais vertebrados, e demonstram que ninguém criou pata para virar anfíbio, ninguém criou pata para virar réptil, nem nada disso. Mas grupos do início, da base, eles apresentavam já essas predisposições. E quando foram submetidos a esses ambientes novos, puderam se expressar de uma outra forma, né? Então é o que a gente vai ver, por exemplo, em grupos de animais semelhantes a isso que a gente está vendo aqui. Ó. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma série de fósseis, né, de espécies que existiram, demonstrando variações na estrutura da pata, né? Então, a gente vai ver que os primeiros grupos, né, eram grupos de peixes com uma morfologia muito clássica, né, ou muito específica de peixes. E essa morfologia de peixe muito comum, ela está... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para mim. Essa morfologia de peixe, né, aqui, ó, é isso que eu estou tentando mostrar aqui, ela é uma morfologia que isso, ó, eram grupos de peixes bastante ainda com características bastante plesiomórficas, ou melhor, clássicas ou específicas de grupos de peixes, né? Mas que já apresentavam uma estrutura da nadadeira estranha, né? Essa nadadeira, onde você vai observar a presença de estruturas que se assemelham a estruturas tais como as que a gente vai ver nas nossas estruturas dos animais terrestres atuais, né? Então, por exemplo, quando a gente vê animais esse tipo aqui, ó, né, a gente vai ver que a estrutura da nadadeira dos sarcopterídeos ancestrais, ela tinha os mesmos ossos, né? Então, por exemplo, não é casual que todos os animais tetrápodes que a gente vai estudar, os anfíbios, se a gente pegasse uma perereca, se a gente pegar um lagarto, se a gente pegar um mamífero qualquer, né, um cachorro, um gato, nós mesmos, se a gente pegar uma ave, uma galinha, todos eles vão apresentar exatamente os mesmos ossos, né? Isso não é uma mera coincidência, né? Por que exatamente os mesmos ossos vão ocorrer nesses animais, né? Então a gente vai ver que a gente vai encontrar a mesma estrutura desse tipo aqui. Se a gente pegar, por exemplo, uma pata inferior, uma pata posterior, a gente vai encontrar a presença do fêmur, a presença da fíbula, da tíbia e dos ossos que vão dar origem ao pé, aos ossos do pé. Se a gente pegasse um membro anterior, né, de um sarcopterídeo, a gente ia descobrir que lá você tem uma bacia óssea, que é escapular, a gente vai apresentar um húmero, a gente vai apresentar rádio e ulna, e os dedos e as estruturas ósseas que dariam origem à mão e aos dedos. Ou seja, essa estrutura ela já estava lá, né? Então, quando esses grupos começaram a ser selecionados fora da água, essa estrutura ela já estava pronta. Ou seja, esses grupos puderam experimentar
uma nova realidade submetida a um novo tipo de ambiente, né? E a atratividade produzida pelo alimento fora da água deve ter gerado um efeito seletivo muito forte, né? Por isso que eles começaram a variar, né? E aí a gente vai ver uma série de variações. Então, existe todo um conjunto de grupos de registros que foram descobertos, demonstrando a estrutura mais antiga da presença dessa pata, dessa nadadeira lobada, né? Que a gente ainda não diria que seria pata. Era um tipo de nadadeira estranha, com ossos, que caso mutações ocorressem no nível desses ossos, aí sim nós teríamos o quê? Uma estrutura semelhante à de pata, né? Então a base genética, anatômica, já estava pronta lá para produzir o que a gente chamaria de patas lá na frente, né? Os cientistas, já há muito tempo, vêm estudando grupos, né, que demonstram a estrutura já das patas, relacionadas com essas patas ancestrais, e com a estrutura já dos dedos, né? A estrutura tanto da pata posterior quanto anterior, com a estrutura do carpo, do metacarpo, do tarso, do metatarso e dos dedos, né? Respectivamente das mãos e dos pés, né? Das patas anteriores e posteriores. Inclusive com variações no número digital, né? A fórmula digital, né? Que hoje a gente observa em nós e em outros animais como sendo pentadáctila, ela, durante muito tempo, buscou-se motivos para que fosse pentadáctilo. Não há absolutamente nenhum motivo para a gente acreditar que existe algum propósito para que nós tenhamos 5 dedos, ou que um cão tenha 5 dedos. Existe uma grande quantidade de registros que mostram estrutura semelhante, com fêmur, rádio una, e 8 dedos, 7 dedos, 6 dedos, né? Dentre os animais com base pentadáctila, que nós conhecemos hoje, tais como as aves, boa parte delas desenvolve o embrião com 5 dedos, mas há uma atrofia, por exemplo, de 2 dedos, produzindo apenas 3 que são funcionais. Mas a base é pentadáctila, né? E, inclusive, a tendência genética de produzir mais dedos, ela está presente na grande maioria dos animais tetrápodes, né? Isso é tão verdade que a gente vai observar que nós temos na própria espécie humana indivíduos ou pessoas que nascem com polidactilia, que é uma tendência de produzir mais dedos, né? Mais dígitos. Tem gente que nasce com 24 dedos nos 4 membros, né? Ou então só 6 dedos nas mãos, ou 6 dedos nos pés. É muito comum, pergunte-se aí, que você já ouviu exemplos de pessoas, seres humanos, e se você saísse buscando exemplos, você ia ver outros animais tetrápodes que também têm essas variações, né? Aves e mamíferos. Então, a genética de produzir vários dedos a partir da estrutura do metacarpo, do metatarso, ela está lá presente. É provável que a estrutura de pentadáctila tenha sido selecionada em parte por causa de uma certa estabilidade na locomoção, né? Mas não dá nem para dizer que isso é essencial. As galinhas se locomovem razoavelmente bem sobre 2 patas, com 3 dedos desenvolvidos, né? Os equinos, por exemplo, têm uma atrofia da maior parte dos artérios, produzindo só um dedão, uma unhona grande e um dedão grandão, que é o que você vê num cavalo. E mesmo assim funciona razoavelmente bem, né? Então, o que a gente vai ver é que existe uma série de grupos, tais como os Acanthostega, as linhagens Ichthyostega, que já apresentavam características, né, meio que mistas, de animais que ainda tinham características semelhantes a de peixes, ainda traziam várias características de peixes, entretanto, com algumas novas características, tanto na anatomia da coluna vertebral, quanto na anatomia das patas, né? Permitindo que esses animais já fossem reconhecidos por nós, isso já há bastante tempo, como os primeiros grupos tetrápodes que a gente vai estudar, né? Os primeiros grupos com patas que a gente vê no registro fóssil, né? Então, esses grupos que já estavam lá há aproximadamente 300 milhões de anos, já estavam perambulando pela Terra, né? E já tinham essa estrutura, né? Isso, inclusive, suscitou uma discussão interessante, que os cientistas, os paleontólogos, eles tinham acesso a uma grande quantidade de registros, principalmente de grupos anteriores, né, com mais de 300 milhões de anos, e grupos posteriores, né? Mas a base a partir da qual essa pata ancestral teria evoluído ou teria variado para uma pata com a estrutura dos dedos, ainda era uma incógnita. Isso até o século XX, né? Era como se existisse um elo no meio do caminho aqui que interligasse esses 2 momentos, né?
Então ainda existia uma certa dúvida, né, em relação a essa história, porque faltava essa estrutura, que foi descoberta no século XX, né, pela equipe de um grande cientista, paleontólogo norte-americano, chamado Neil Chubin. E o que o Chubin descobriu? Ele acabou descobrindo na Groenlândia, fósseis de um grupo que havia sido, inclusive, havia até uma tendência de denominação antes mesmo de ser descoberto. Ele era chamado de Tiktaalik. E o Tiktaalik acabou representando uma novidade, na verdade, antiga, né? Que interligava exatamente esses momentos anteriores, né? Os momentos mais primitivos, né? Com os momentos mais derivados, tais como os Acantostega e os Ictiostega, né? Então, por exemplo, os grupos mais antigos, né? Durante muito tempo, a paleontologia, a biologia dos vertebrados, conheceu os grupos antigos, né? Esses grupos aqui, esses grupos, e conhecia esses outros grupos, né? Mas não tinha um grupo intermediário aqui que interligava os dois. E esse grupo é o Tiktaalik, né? E ele foi descoberto, né, no século XX. E eu sugiro, inclusive, que quem não assistiu, no YouTube existe disponível um vídeo muito legal, baseado num livro homônimo desse documentário. É um livro em português, que foi traduzido para o português, que se chama A História de Quando Éramos Peixes. E eu sugiro que todos leiam esse livro. É um livro fascinante, né? De um dos cientistas que hoje é um dos grandes divulgadores da ciência, né? Norte-americano, se chama Neil Chubin, que é paleontólogo e professor de paleontologia, de anatomia comparada para o curso de medicina de uma grande universidade americana, né? Esse cara fez o próprio documentário, que é narrado por ele mesmo, e esse documentário ele apresenta uma história muito legal, né? Ele mostra como é que foram descobertos esses fósseis e narra a própria história, a própria narrativa do livro, né? Mostrando como é que esses organismos se interligam entre os grupos antigos e os grupos recentes de peixes, né? Com pata, de peixes sarcopterídeos, né? Então, hoje nós temos um panorama muito legal e muito interessante de como é que essas coisas ocorreram, né? Então, hoje nós sabemos, isso não é uma mera coincidência, né? Hoje nós sabemos muito bem como é que os grupos de vertebrados tetrápodos antigos produziram as suas variações, né? Hoje nós entendemos tranquilamente como é que isso se desenvolveu. Hoje nós sabemos dessa relação direta entre os grupos ancestrais de peixes sarcopterídeos e os grupos recentes de animais tetrápodos. Certo, pessoas? Então, tem que guardar isso. Então, entender a história dos anfíbios é entender como que isso aconteceu, né? Nesse cladograma aqui, nós estamos vendo como é que o grupo que a gente chama... Então, peraí. Então, quer dizer que os Acantostega, os Ictiostega, esses grupos anteriores de sarcopterídeos, que se a gente olhar aqui no nosso cladograma, eles são, né, bastante... A gente está vendo aqui que eles são muito antigos, né? Então, se a gente pegasse aqui, né, a base desses organismos, que a gente está chamando de grupos... Um segundo, deixa eu ver se eu consigo colocar bonitinho aqui para a gente ver melhor aqui. Tá? Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então, esses grupos aqui, ó, né, que seriam exatamente os Acantostegas, os Ictiostegas, está vendo aqui? Eles são a base para a produção, para a derivação de todos os grupos terrestres, né? Então, em última análise, todo tetrápodo terrestre é um sarcopterídeo derivado, certo? Ou seja, todos os tetrápodos terrestres derivam dessa mesma base aqui, ó. Por isso que todos os animais que a gente pega,
vertebrados que andam, né, que são terrestres, eles têm a mesma estrutura óssea, porque ela descende dessa base sarcopterígea, né? Ué, então quer dizer que répteis e anfíbios descendem da mesma base? Sim, eles descendem exatamente da mesma base. É exatamente essa base aqui que nós estamos vendo aqui, ó. Então, aqui a gente pode observar que o grupo que vai dar origem ao que a gente chamaria de anfíbia, né? E é óbvio que existe todo um detalhamento paleontológico dessas linhagens, né? Que não cabe a nós entrar aqui. Quem quiser vai ter que se aprofundar um pouco mais nisso, né? Hoje nós sabemos que os grupos, esses grupos, o Ictiostega, Cantostega, né? Os Tiktaalik antigos e depois essa sequência aí, ela acabou derivando algumas linhagens e uma delas acabou deixando descendência, né? Essa linhagem é a linhagem Temnospondyle, e dentro dessa linhagem Temnospondyle, nós teríamos um grupo chamado Lissanfíbia, e o grupo Lissanfíbia, ou Lissanfíbia, teria derivado os grupos mais recentes de anfíbios, né? Que a gente vai estudar. Então, a gente vai observar que esse grupo, essa linhagem Temnospondyle, junto com a linhagem Lissanfíbia, que acabou derivando o que a gente chama de anfíbios hoje, né? Ela vem da mesma base que, na verdade, derivou lá embaixo os grupos que eu também vou chamar de vertebrados terrestres répteis. Então, na verdade, os grupos de répteis também acabaram derivando de grupos que a gente chamaria de grupos da base tetrápoda, né? Então, esses grupos sarcopterídeos deram origem tanto à base reptiliana quanto à base anfíbia. A diferença é que a base anfíbia ela acabou mantendo a estrutura mais próxima dos grupos peixes ancestrais, né? Que é o que a gente vai entender. Eles têm capacidade de ficar fora da água por alguns mecanismos morfisiológicos, mas eles obrigatoriamente têm que estar na água, principalmente por causa da questão da reprodução, né? Então, são grupos que não são completamente independentes, né? Apesar de poderem viver até distantes do ambiente aquático, mas eles sempre terão que voltar para o ambiente aquático, não só pela sua fisiologia mesmo, mas por causa da própria estrutura da reprodução. A sua fisiologia respiratória, né, que eu estava querendo dizer, mas também em relação à sua reprodução. Agora, a outra linhagem que vai dar origem ao que nós vamos chamar de grupos de répteis, né, ou reptiliomorfos, são, na verdade, aqueles grupos derivados com algumas adaptações mais restritas. Um tipo de respiração exclusivamente aérea, né, um esqueleto mais resistente que permite um posicionamento fora da água mais eficiente, e uma série de outras características que depois a gente vai entender nos grupos, que a gente vai denominar como amnióticos, que têm adaptações que permitiram a independência em relação ao ambiente aquático. Certo? Então, os sarcopterídeos são a base tanto dos tetrápodos, que são anamnióticos, que são os anfíbios, ou seja, que têm adaptações ainda que permitem ficar dentro e fora da água, quanto das linhagens que vão dar origem ao que nós chamamos de animais terrestres propriamente ditos, que seriam os amnióticos. Quem que está aí dentro? Os reptilianos de maneira geral, os mamíferos e as aves. Certo, pessoas? Então eu acho assim, que para um bate-papo inicial aí, para a gente ter aí uma noção legal de onde que vêm essas linhagens tetrápodas, eu acho que, né, quem quiser fazer um aprofundamento maior nisso aí, obviamente vai ter que se aprofundar mais na parte paleontológica. Mas assim, do ponto de vista zoológico, para entender quem são os animais terrestres tetrápodos, nós temos que, no mínimo, ter uma certa noção a respeito disso aí que a gente discutiu. Ok, pessoas? Tudo bem? Então tá beleza. Eu vou parar agora aqui a minha discussão dessa introdução geral aí, de onde vem a estrutura básica dos grupos tetrápodos e especificamente dos anfíbios. Certo? Beleza.